irmãos, bom dia. Paz de Cristo para todos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Paz, Hélio. Deus abençoe, meu querido. Forte Massa. Anderson, Carlene, Nicolas, Andrew, Paulo, Diaconisa Marli, Diácono Eduardo, Diaconisa Gilza, Hélio, já falei, Alexandra, Deus abençoe. Quem mais está aqui? Rita, Deus abençoe, minha querida. Aline, Deus abençoe, no nome de Jesus. O Senhor abençoe a vida de todos vocês mais uma vez, para a glória do nosso Deus. Que a bênção de Deus repouse sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Bom estarmos juntos. Shirley, Deus abençoe, minha querida. Bom estarmos juntos, bom podermos aprender um pouco mais de Deus, que a graça de Deus esteja sobre nós. Todo mundo bem? Tudo ok aí? Estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Diácono Jorge, Deus abençoe, em nome de Jesus. Me dê um retorno aí se está tudo ok para que a gente possa continuar. Deixa eu ver como é que está aqui a transmissão. Tá bem, tá claro, tá iluminado. Espero que estejam ouvindo bem, no nome de Jesus. Paulo já deu ok aí. Obrigado, Paulo, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chegando, dá mais aí um minutinho para ver se alguém mais chega. São 9h04 ainda, mas vamos orar, em respeito a vocês que chegaram no horário. Vamos orar. Rose, Deus abençoe, minha querida, no nome de Jesus. Vamos orar para a glória de Deus, que Deus seja louvado e engrandecido nas nossas vidas em mais uma manhã. Juliana, Deus abençoe, minha querida, no nome de Jesus. Glória a Deus, Elionai, Moisés, aleluia. Vamos orar. Senhor Deus Santo, nosso Deus, nosso Pai nosso, Salvador, Redentor, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor Criador de tudo que há, o Senhor Criador dos céus, da terra, o Senhor que nos sustenta com sua graça, com a destra da sua justiça, o Senhor que nos abençoa, o Senhor que renovou as nossas forças e misericórdias em mais essa manhã, o Senhor que nos deu mais um dia de vida, o Senhor que nos permite mais esse encontro virtual para nós, no sentido da transmissão, do culto, do estudo online, mais real, absolutamente real, espiritualmente falando. Obrigado, Senhor, por nos permitir essa ferramenta, por nos permitir esse instrumento. Obrigado, Senhor, por abençoar as nossas vidas. Obrigado porque temos vida nessa manhã, mais uma vez te agradeço, e que temos a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra, de sermos ensinados, de sermos chamados a atenção algumas vezes. Isso é bíblico, isso é pastoral, isso é do nosso dia a dia. Que o Senhor, com sua destra de justiça, mão poderosa estendida sobre as nossas vidas, nos abençoe em mais uma manhã e dia. A Tua Palavra diz que o Teu braço não está encolhido a ponto de não poder nos abençoar, nem os seus ouvidos fechados, agravados, a ponto de não poder nos ouvir. Por isso, nos abençoe nessa manhã, nos ouça nessa manhã, mas principalmente nos faça Te ouvir, Senhor, nessa manhã. Porque como pastor, como sacerdote, eu me coloco nessa manhã na unção que veio sobre a minha vida como voz do Senhor, como boca
do Senhor, como no nosso jargão evangélico nós falamos por vezes. Então que o Senhor abençoe todos aqueles que já estão conosco, aqueles que ainda entrarão, ainda que um pouco atrasados, mas entrarão, e Senhor, aqueles que ouvirão esse nosso estudo nessa manhã, em outros momentos desse dia ou ao longo dessa semana. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor me dê a graça, a unção, a tranquilidade, a paz suficientes, porque as coisas do dia a dia, as situações que surgem tentam roubar a paz, roubar a tranquilidade das mentes e dos corações, mas que tudo flua segundo a sua vontade, segundo o seu querer, que não passemos por interrupções, seja a da internet, seja de energia, seja de outras questões nos nossos lares, estejamos completamente ligados no Senhor nesta hora, para que sejamos grandemente abençoados em o nome de Jesus. Seja conosco, seja sobre nós, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os demais que entraram enquanto nós orávamos. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. A exemplo aí de Rejane, de Jardane. Quem mais entrou? Luiz Eduardo. Deus abençoe, meu querido. Irmã Jane. Alguém mais entrou? Glória a Deus. Quem? Juarez, meu querido, Deus abençoe também, no nome de Jesus. Em breve estaremos juntos, meu irmão. Em breve vamos nos ver, dar um abraço, botar a conversa em dia, tomar um cafezinho. Glória a Deus, aleluia. Deixe-me rapidamente dar alguns avisos. Eu até publiquei ontem, se não me engano, para uma lista de transmissão que eu tenho das pessoas aqui da igreja de Ilhéus. A prefeitura flexibilizou mais ainda a questão dos cultos presenciais e eu postei ontem o primeiro decreto 037, se não me engano, de 2020, permitia que as igrejas tivessem um culto presencial de segunda a sábado e um culto em 3 momentos, não 3 cultos, mas um culto em 3 momentos aos domingos. E isso que estávamos fazendo até então. Juntamos o culto de terça e quinta na quarta. Domingo pela manhã eu cheguei a pensar em retornar aos nossos estudos também para presencial de novo, mas mantive aqui no formato virtual. E toda semana então temos essa oportunidade de estarmos com outras pessoas, além daqui dos nossos de Ilhéus, e à noite presencial também. A prefeitura agora disse que as igrejas podem fazer 3 cultos, de segunda a sábado, 3 cultos, e também até 3 cultos no domingo. Então as igrejas agora praticamente voltaram à sua realidade normal, salvo ainda a necessidade do distanciamento, salvo ainda a necessidade do álcool em gel, do sabonete líquido, das máscaras, dos protetores faciais e tudo mais. Glória a Deus que lá na igreja temos tudo isso. As pessoas ao chegarem na igreja já dão de frente com nosso primeiro obreiro de plantão lá, que é o nosso totem de álcool em gel. E todas as pessoas que entram passam álcool em gel, 70 nas suas mãos. As cadeiras continuam com o chão marcado, delimitado, são 2,25 metros quadrados para cada pessoa. A prefeitura nos exigia 2 metros quadrados, então estamos 10% a mais, com uma margem de segurança nesse quesito. Temos lá máscaras para, porventura, alguém que chegue com a sua e se sinta desconfortável, ou precise de uma outra máscara por um motivo. Temos máscaras lá, aprovadas, com tripla proteção. A irmã Jane nos abençoou tempos atrás
com máscaras para que tivéssemos na igreja. Essas máscaras terminaram, estive com ela nessa semana que passou, ela nos abençoou mais uma vez, nos vendeu a máscara a preço de custo, e obrigado, irmã Jane, mais uma vez. E a irmã Jane ainda nos ofertou um termômetro de infravermelho, ou seja, mais uma coisa que nós temos a título de proteção e de visualização de situação. Agora, todos que entram na igreja, antes mesmo do álcool em gel, tem sua temperatura medida, e a orientação é que até 38 graus não há nenhum tipo de problema. Algumas pessoas podem chegar andando, caminhando mais rápido e a temperatura está um pouco mais alta, mas até 38 graus me disseram que não tem nenhum tipo de problema. Então as pessoas estão sendo medidas em sua temperatura antes mesmo de entrarem na igreja, e estando tudo ok, abaixo de 38, então álcool em gel, seu espaço, sua máscara, seu protetor facial, tudo dentro da legislação, tudo dentro daquilo que nos exige. E agora temos a permissão para mais cultos durante a semana, seja aos domingos ou seja durante a semana. Mas eu não vou mexer em nada disso por hora. No próximo dia 15 de setembro eu vou estar viajando para mais um retiro de pastores e missionários da Igreja Bíblica em CNA. O pastor Fabiano vai estar vindo aqui para Ilhéus, para aqui encontrar comigo. Daqui vamos sair de carro. O pastor Fabiano, para quem não conhece, é da IBS de Tapetinga, primeira igreja que eu pastoreei, e ele vai vir para cá. Daqui nós vamos sair de carro até Santana do Ipanema, sertão de Alagoas, quase 900 quilômetros de estrada. Lá vamos encontrar o pastor Valdemar, lá pastor da Igreja Bíblica CMA em Santana do Ipanema, que alguns aqui já conhecem. Também o pastor Jorge, que vocês não conhecem aqui ainda, mas um dia ele estará conosco, com fé em Deus. Vai ser o responsável por tocar a IBS Maceió, também em Alagoas. E então no dia 16, nós 4 juntos vamos subir até Campina Grande para lá encontrar com os outros pastores e missionários, seja aqui do Brasil, nas regiões que nós estamos, e até mesmo fora do país, para mais 4 dias de retiro espiritual, encerrando no dia 19, no sábado. No dia 20 nós vamos nos deslocar para Maceió, o colegiado ministerial, o pastor Luiz, o pastor Robert, o pastor Vieira, eu, vamos nos deslocar para Maceió, juntamente com os outros pastores que queiram e possam estar conosco, para que nós possamos oficializar a IBS Maceió. A IBS Maceió foi inaugurada ontem, 29, ontem à noite, tivemos o primeiro culto lá, para a glória de Deus, e já é uma realidade, a igreja já está acontecendo, já havia reuniões lá das pessoas, e agora é uma realidade, glória a Deus por isso. Mas como ato oficial, vai ser no dia 20 de setembro, com a presença do colegiado e de outros pastores. Então, glória a Deus por isso. E só depois que eu retornar, eu devo estar aqui de volta já no dia 21, no mais tardar, no dia 22 eu já devo estar aqui. E quando retornar, é que eu vou decidir se vamos manter o atual formato dos cultos da igreja, em uma reunião às quartas-feiras e uma domingo à noite presencial, e esse nosso culto online, esse nosso estudo bíblico online aos domingos pela manhã. Mas por hora eu não vou mexer nisso não, até porque vou estar ausente por cerca de uma semana agora na segunda quinzena de setembro. Por hora continuamos do mesmo jeito. Quarta-feira, presencialmente no templo, 19h30 às 20h30. Domingos pela manhã, nosso estudo bíblico, nosso culto a Deus aqui de estudo da palavra, virtual, online, às 9 horas. E domingos à noite, também no templo, presencialmente, começando às 19 horas, indo até às 20 horas. Essa determinação de 1 hora de culto permanece. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde também nesse sentido, e que o Senhor continue nos abençoando grandemente. Então, era esse aviso que eu tinha para dar, dessa flexibilização
do decreto dos dias de culto, nos possibilitando até 5 cultos por semana. Nós tínhamos 4, a prefeitura agora permitiu pelo menos 5, mas eu não vou mexer em nada disso por hora, só depois que eu retornar do retiro de pastores. Vou decidir em Deus, depois de muita oração e conversando, evidentemente, com algumas pessoas, para ter um feedback, um retorno, uma opinião de algumas pessoas nesse sentido. Amém? Edilson, Deus abençoe meu irmão, Marilene, Carla, irmã Rose, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos usar 2 textos bíblicos hoje, mas só no final. Só no final. E provavelmente só vamos ter essa primeira live hoje. Eu acho difícil precisarmos de um segundo momento. Temos aí mais de 40 minutos para aquilo que eu vou expor. Diaconisa Edna, Deus abençoe. Então provavelmente vamos ter somente um primeiro momento. Mas vamos ver, se for necessário um segundo, a gente vai. Flori, Deus abençoe também. Vocês devem ter visto, e alguns viram com certeza e participaram, porque quem participa não tem a informação. Mas eu que promovi aquilo, eu que criei aquilo, tenho os dados detalhados e depois peguei as 2 informações e juntei numa só. Eu fiz 2 enquetes ao longo dessa semana. Eu já venho, ao longo da semana passada, dessa semana que terminou, semana retrasada, né? Essa semana que passou, terminando ontem, eu já vinha colocando no Instagram a possibilidade das pessoas fazerem algumas perguntas ou questionamentos ou tirarem suas dúvidas no sentido que aponta para a palavra de Deus. Então, todos os dias tinha lá a possibilidade das pessoas fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas. E algumas perguntas foram muito interessantes, algumas simples de responder, outras que exigiram uma resposta mais elaborada, enfim. Mas ainda assim foram poucas as perguntas. Eu tenho no Instagram, se não me engano, 1.134 seguidores. Então, desse universo aí, daqueles que me seguem no Instagram, mais de 1.000 pessoas. Nós tivemos muito poucas perguntas. Repito, legais, muito interessantes, mas foram poucas. E essas poucas perguntas me levaram a fazer então 2 enquetes, que repito, alguns de vocês viram e responderam, outros viram, mas não responderam, e nem todos viram, porque repito, tanto o Instagram quanto o Telegram me informam algumas estatísticas, quantas visualizações, quantos votos de tal pergunta, quantos votos de outra, enfim. Então, no Telegram, eu fiz uma enquete perguntando quantas vezes você já leu a Bíblia. E tinham 4 opções. Nenhuma, de 1 a 5, de 6 a 10 e a 4ª opção, mais de 10 vezes. Né? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Essa foi a enquete do Telegram, no nosso grupo IBS Bahia, no Telegram. 4 opções, um clique para escolher, um toque na tela do celular, para escolher uma das 4, nenhuma, de 1 a 5 vezes, de 6 a 10 vezes, ou mais vezes, ou 10 ou mais vezes de leitura bíblica. Pronto. Em relação ao Telegram, se você quiser anotar isso, você anota, mas o vídeo vai ficar registrado aí também. Mas se você quiser anotar, você anota, enfim, senão você presta atenção para chegarmos ao resultado final. Nessa enquete no Telegram, quantas vezes você já leu a Bíblia toda, 29,4% das pessoas que visualizaram a enquete votaram. 29,4%.
70,6% das pessoas, 70,6% das pessoas se absteu de votar. Então, menos de 30% votou, mais de 70% viu, mas não votou. Desses que votaram, 40% dos que votaram disseram que nunca leram a Bíblia nenhuma vez. 40%. E aí, as outras respostas foram interessantes no sentido da proporção. 20% das pessoas disse que já leu a Bíblia de 1 a 5 vezes. 20% das pessoas disse que leu a Bíblia de 6 a 10 vezes. E outros 20%, completando os 100%, 20% das pessoas, esse grupo de 20%, disse que já leu a Bíblia mais de 10 vezes, o que por si só é surpreendente. Temos uma proporção de pessoas na monta, no tamanho de 20% de votos, de pessoas que já leram a Bíblia mais de 10 vezes, foi algo maravilhoso. Mas, menos de 30% votou, mais de 70% se absteve de votar, 40% nunca leu a Bíblia nenhuma vez, 20% leu de 1 a 5 vezes, 20% leu de 6 a 10 vezes, 20% leu mais de 10 vezes. Ok? No Instagram, a pergunta foi mais simples e só tinha 2 respostas, sim ou não. No Instagram, a enquete, a pesquisa foi mais simples. A pergunta era: você já leu a Bíblia toda? E só tinham 2 respostas possíveis, uma ou outra. Sim ou não. No Instagram, 35,4% das pessoas que visualizaram a enquete, que viram aquilo ali, que viram, tomaram conhecimento que aquilo existia, 35,4% das pessoas votou. E 64,6% se absteve. 35,4% votou. 64,6% visualizou, mas não votou. No caso do Telegram, aproximadamente 70% se absteve. No caso do Instagram, algo em torno de 65% se absteve de votar. Dos que votaram, 35% respondeu que sim, já tinha lido a Bíblia toda, e 65% das pessoas que votaram afirmaram nunca terem lido a Bíblia toda. 35% sim, já tinha lido, e aí não importa a quantidade, e 65% não, nunca tinha lido a Bíblia toda. Pegando esse resultado final, juntando a enquete pesquisa no Telegram e a enquete pesquisa no Instagram, temos 32,4% de pessoas votando e 67,6% de pessoas se abstendo, 67,6% de abstenções. Isso no número geral, isso aí no quantitativo, na quantidade de pessoas que visualizou, na quantidade de pessoas que participaram ali da enquete, votando ou se abstendo. Na estatística qualitativa, ou seja, na proporção dos votos de cada enquete, no Telegram, menos pessoas, por isso a proporção é menor, e no Instagram mais pessoas, a proporção então é maior, isso tem que ser ajustado para que se tenha um equilíbrio. Então, na questão qualitativa, no quantitativo, 32,4% das pessoas votaram. Na questão qualitativa, 38,21% das pessoas, um grupo de 38,21% de pessoas, disse que já leram a Bíblia toda. Cerca de 38% das pessoas já leram a Bíblia toda. 61,5%
79, quase 62% das pessoas que participaram dessa enquete em 2 plataformas que eu fiz afirmaram nunca terem lido a Bíblia toda, uma vez sequer. Então, o resultado final, repetindo aí o resultado final e acabando aí com mais ou menos os números, o resultado final é que entre todas as pessoas que viram as 2 pesquisas que eu fiz, de todas as pessoas que viram as 2 pesquisas que eu fiz, 32,4% das pessoas votaram, 67,6% se absteve. No qualitativo, 38,2% das pessoas afirmaram já terem lido a Bíblia e 61,8% aproximadamente afirmaram nunca terem lido a Bíblia, uma vez somente. Nós temos aqui 2 dados muito graves. 2 dados muito graves. Primeiro deles, mais de 2/3 das pessoas nem ao menos responderam. Mais de 2/3, 67,6%, mais de 2/3 das pessoas nem responderam. E a minha pergunta é por quê? É só um clique em cada enquete. Viu lá no Instagram? Sim ou não? É um clique. Viu lá no Telegram? 4 opções. É um clique. Não podia votar em mais de uma. Então, 2 toques na tela do celular. Um toque no Instagram, sim ou não. Um toque no Telegram, nenhuma, 1 a 5, 6 a 10 ou mais de 10. 2 cliques seriam suficientes e foram suficientes para aqueles que votaram. 2 cliques, 2 toques na tela seriam suficientes para aqueles que viram e sequer responderam à enquete. E a minha pergunta é por quê? Por que se omitiram? Mas estão no seu direito. Mas esse é um dado que me chamou a atenção, essa questão da participação. Porque para quem não viu, não tem como votar. Mas quem viu, por que não votou? Então esse é um questionamento. Mas um primeiro dado que me chamou a atenção e eu considero sim grave, apesar de respeitar o direito das outras pessoas. E um segundo dado muito grave é que quase 2/3 das pessoas, 61,8%, quase 2/3 das pessoas nunca leram a Bíblia toda. Mais de 2/3 sequer opinou, sequer votou. Primeiro dado. O segundo, quase 2/3 das pessoas afirmaram que nunca leram a Bíblia toda. E tem um detalhe aí. No Instagram, algumas pessoas que votaram, eu nem sei quem são. No Instagram, algumas pessoas que votaram, eu nem sei quem são, porque muita gente me segue, mas eu não conheço todas elas. Mas no grupo do Telegram, eu conheço todas as pessoas que estão ali. Todas. Inclusive as que se abstiveram de votar. Então esse é um detalhe dentro desse dado, dessa pesquisa, dessa estatística. E a gente vive tanto de pesquisas, né? Aprovação popular de governantes, quantos acreditam que a pandemia vai passar logo, quantos acreditam que o PIB vai subir, que o PIB vai cair, que vai subir, não vai subir, vai ficar negativo em 5%, em 4,8%, quantos cultos tinham da igreja, agora quanto tem, então os cultos foram reduzidos em 50%, em 60%, a capacidade das igrejas de receber as pessoas foi reduzida a 30%, a sua capacidade total. Se a gente prestar atenção, os nossos dias são, em muitos aspectos, pura estatística, números. E por isso eu fiz questão de trazer esses números.
E quem não respondeu tem meu respeito, no sentido de não quererem responder, mas quem não respondeu conseguiu ocultar essa informação para mim, mas não para Deus. Quem não respondeu conseguiu ocultar de mim se já leu a Bíblia alguma vez, e se já leu, quantas vezes leu. Conseguiu ocultar de mim, mas não consegue ocultar isso de Deus. Estamos falando da palavra de Deus, não é da palavra do pastor Ariston. Estamos falando da Bíblia Sagrada, não estamos falando de um livro profano. Estamos falando do reino de Deus como um todo, da igreja de Cristo como um todo. Quem teve a vontade e a coragem até de responder, mesmo que faça parte desse universo aí de 2/3, quase 2/3 das pessoas que afirmaram nunca terem lido a Bíblia, aqueles que tiveram vontade e coragem de responder, me trouxeram alguma esperança, apesar da minha aflição. Porque para alguém que ama tanto a palavra de Deus como eu, causa uma aflição saber que quase 2/3 das pessoas que participaram dessa enquete afirmaram nunca sequer terem lido a Bíblia uma única vez. Uma única vez. Então estamos falando majoritariamente, se não na totalidade de cristãos. Tanto no Telegram, daqueles que participaram, um grupo da igreja, quanto aqueles que no Instagram participaram, aí pessoas dos mais diferentes lugares, mas praticamente todos que me seguem são cristãos. Então estamos falando majoritariamente, se não na totalidade de cristãos, de crentes que dizem crer no que poucos já leram. Você está conseguindo entender aí, pegar o fio da meada disso aí? Nessas duas enquetes que eu fiz, estamos falando majoritariamente, se não da totalidade, de participantes cristãos, de crentes que dizem crer no que poucos já leram. E se essas duas enquetes, se essas duas pesquisas que eu fiz retratam a realidade da igreja, seja em Ilhéus, seja na Bahia, seja no Brasil, se essas duas enquetes retratam a realidade da igreja, nós pastores estamos fazendo um péssimo trabalho. Ou então, essa mesma igreja não está interessada no Senhor. Porque é na Bíblia que estão escritos os dois textos que eu disse que ia usar. Mateus 22, 29 e Oséias 4, 6. Se essas duas enquetes, se essas duas pesquisas que eu fiz, através de duas redes sociais, essas pesquisas retratam a realidade da igreja, seja em Ilhéus, seja na Bahia, seja no Brasil. Se essas duas pesquisas retratam a realidade da igreja, nós pastores estamos fazendo um péssimo trabalho. Ou então, essa mesma igreja não está interessada no Senhor, porque é na Bíblia que estão escritos os textos de Mateus 22, 29 e Oséias 4, 6. Abra a sua Bíblia aí em Oséias 4, 6, se você conhece o texto. Se não quiser abrir, eu leio. No livro profético que leva o nome do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito: meu povo foi destruído porque lhe faltou, ou por falta de conhecimento. E aí Deus inclui os sacerdotes, por isso que eu incluí aqui na declaração, que se esse é o retrato da igreja, nós sacerdotes estamos fazendo um péssimo trabalho. E Deus fala: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes.
E depois volta para o sentido geral, por isso que eu também incluí a possibilidade da igreja não estar muito interessada nas coisas do Senhor, e o Senhor fala, uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então Deus fala de forma abrangente, depois restringe aqueles que eram responsáveis por ensinar a palavra ao povo, e depois abre novamente para todas as pessoas no contexto geral. Meu povo foi destruído. Em algumas traduções, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E em Mateus 22, 29, um texto mais conhecido, diante da realidade da ressurreição, diante das coisas espirituais, diante das muitas coisas que Jesus estava ensinando aos discípulos e a todos aqueles que queriam ouvir, diante daquilo que o Senhor tinha falado para os saduceus, os mestres da lei, e diante daquilo que perguntaram a Jesus, Jesus em Mateus 22, 29 diz: vocês estão sendo enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês estão sendo enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou repetir a informação. O resultado final das duas enquetes, das duas pesquisas que eu fiz em duas redes sociais diferentes, cerca de 32% das pessoas votaram. Algo em torno de 68% se absteve. Viu, mas não votou. O que para mim é estranho. Só um toque na tela do celular teria votado no Instagram, só um toque na tela do celular teria votado no Telegram. Cerca de 32% das pessoas votou. Algo em torno de 68% se absteve. E no sentido qualitativo, pegando as proporções de votos nas duas redes sociais, juntando uma só, cerca de 38% das pessoas somente, afirmaram terem lido a Bíblia uma ou mais vezes, enquanto que algo em torno de 62% afirmaram nunca terem lido a Bíblia toda. Então, mais de 2/3 das pessoas nem responderam, apesar de ser algo muito fácil, algo muito simples responder. E quase 2/3 dos que responderam afirmaram nunca terem lido a Bíblia. E, repito, estamos falando majoritariamente de cristãos, de crentes que dizem crer no que poucos já leram. Vou repetir outra coisa que também já falei. Quem não respondeu conseguiu ocultar de mim a informação, mas não de Deus. E quem teve vontade ou coragem, ou os dois, de responder, me trouxeram alguma esperança. As pessoas tiveram coragem de responder, me trouxeram alguma esperança, apesar da minha aflição. Porque saber que 2/3 nem se importou com algo tão sério, e saber que quase 2/3 afirma nunca ter lido a Bíblia, me causa aflição. E, terceira vez, para não dizerem que eu não falei, e seguindo o exemplo de um grande pregador que eu tive acesso a muito conhecimento da parte dele, ele dizia justamente isso: diga o que vai pregar, pregue o que diz que vai pregar e repita o que pregou. Então eu disse isso, repeti isso e vou falar pela terceira vez. Se essas duas pesquisas que eu fiz em duas redes sociais diferentes, abrangendo mais de 1.000 pessoas, foi um acesso a mais de 1.000 pessoas. Se essas duas enquetes retratam a realidade da igreja, seja em Ilhéus, na Bahia ou mesmo no Brasil, que pessoas de outros lugares do Brasil também votaram, se esse é um reflexo da realidade da igreja, nós pastores estamos fazendo um péssimo trabalho. Ou então essa mesma igreja não está interessada no Senhor,
porque é justamente na Bíblia que encontramos os textos de Oséias 4:6, que diz: meu povo está sendo destruído, ou foi destruído, porque lhe falta conhecimento. E é também nessa mesma Bíblia Sagrada que 2/3 quase das pessoas que participaram dessa pesquisa disseram nunca ter lido toda, que está o texto de Mateus 22:29, que diz: vocês estão sendo enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso é preocupante. Isso é alarmante. Isso é preocupante e isso é alarmante. E é vendo algo assim que eu não consigo acreditar numa máxima, num dito popular evangélico que muitas vezes se repete dentro da igreja, que a igreja é reflexo do seu pastor. No meu caso aqui, nesse sentido, não é possível que isso reflita o pastor que eu sou, porque eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus para mim é um refrigério. A palavra de Deus para mim é revelação, a palavra de Deus para mim é conhecimento, a palavra de Deus para mim é paz, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é segurança, a palavra de Deus é refúgio, a palavra de Deus é fortaleza. Eu sou apaixonado, encantado, amante da palavra. Nessa própria enquete e pesquisa que eu fiz no Instagram, ainda botei imagem lá: eu amo a palavra de Deus. Então, se é verdade que a igreja reflete o pastor, a igreja que eu pastoreio deveria amar tanto a palavra quanto eu amo. Deveria ler a Bíblia tanto que eu leio, a não ser que eu esteja fazendo um péssimo trabalho. A não ser que eu esteja fazendo um péssimo trabalho em pregar, em discipular, em ministrar, estudos, porque é algo que é de uma aflição enorme para um pastor, qualquer pastor, imagino eu, que ame a palavra, que pregue a palavra, que ensine a palavra. Gabriel falou: pastor, graças a Deus e ao estímulo dado pelo Senhor, já estou na segunda vez glorificando a Deus. Glória a Deus, Gabi. Glória a Deus. Porque se tem algo que é muito visível em mim, é esse desejo de conhecer, é esse desejo de mergulhar a palavra, é esse desejo de ensinar a palavra. Muitos me retratam mais como um mestre do que como um pastor. Apesar de que algumas vezes eu sou como uma crítica até. Algumas vezes eu entendo que é o reconhecimento do dom, é o reconhecimento do ministério, mas algumas vezes sou até como uma crítica. Mas enfim, será que esse é o nosso retrato? Será que essa é a nossa realidade? Será que é possível praticar algo sem conhecer? Será que é possível um aluno, uma aluna na escola conseguir adquirir conhecimento e passar de ano sem ler os livros, apostilas ou qualquer material dado a essa pessoa, dado a esse aluno, dado a essa criança, esse adolescente, ou mesmo um adulto? Será que é possível alguém se formar em psicologia, administração, enfermagem, direito, medicina, engenharia, fisioterapia, pedagogia, letras, qualquer profissão? Qualquer profissão. Será que é possível alguém adquirir conhecimento ou conseguir aprovação em alguma disciplina da vida, em alguma matéria da vida que exija conhecimento, sem ler, sem conhecer aquilo que lhe é transmitido, aquilo que lhe é ensinado? Porque no nosso caso, a nossa Constituição, a nossa lei maior, a nossa carta magna na igreja, no reino de Deus, em qualquer congregação, é a Bíblia.
Você não vai para a igreja levando um livro de Max Lucado, você não vai para a igreja levando um livro de John Stott, você não vai para a igreja assistir um culto ou participar de um estudo bíblico levando um livro de Russell Shedd, você não vai para a igreja participar de um culto, de uma celebração a Deus, levando um livro de Dallas Willard. E alguns desses escritores talvez você nunca tenha ouvido falar. Você vai para a igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para aprender da palavra, levando a Bíblia. Levando a Bíblia. Nós temos um grande debate no Brasil já de muito tempo, né, que é a questão da flexibilização também do uso e do porte de armas de fogo. E uma das principais alegações para os defensores do desarmamento, e aqui eu não quero dizer que sou a favor ou sou contra, essa é a opinião que eu me reservo o direito de guardar, privativamente, pessoalmente, se você quiser me perguntar o que eu acho disso, eu lhe digo, mas não aqui, não é essa arena ou palco para isso. Mas um debate muito grande sobre a flexibilização do uso e do porte de armas de fogo. E uma das principais alegações de quem é contra é justamente o fato de que muitas, se não a maioria das pessoas que poderiam receber a licença para portar e usar uma arma de fogo, é talvez a incapacidade dessa pessoa em manusear bem, por falta de conhecimento, aquela arma. E a própria Bíblia diz que ela, a palavra de Deus, é espada do Espírito. A Bíblia é uma arma poderosamente gloriosa para ser usada. Da mesma maneira que a nossa fé é escudo que nos protege, a Bíblia é espada para ser usada contra tudo aquilo que esse mundo quiser lançar contra nós. Mas como portar e como manusear bem uma arma que não se conhece? Fazendo essa analogia, Juarez escreveu: você é bênção, queridão, e tem feito um excelente trabalho. Sim, é visível o seu empenho, garra, determinação e exemplo na obra do Senhor. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe e Deus seja louvado por isso ser reconhecido em meio ao povo de Deus. Regiane diz que é verdade tudo isso que está sendo dito. Como manusear bem, como fazer muito bom uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sem conhecê-la. 2/3 das pessoas nem responderam à pesquisa. Estamos falando de milhares de pessoas. 2/3 nem respondeu. E quase 2/3 afirmou nunca ter lido a Bíblia uma única vez sequer. Então é realmente algo preocupante, é realmente algo que me causa aflição e me faz perguntar, sim, meu querido irmão, jura, me faz perguntar, sim, se eu estou fazendo um bom ou um péssimo trabalho, ou se a Igreja de Cristo, se essa pesquisa reflete. E interessante, estou concluir a frase para depois acrescentar o outro dado, se essa pesquisa realmente reflete a realidade da igreja em Ilhéus, na Bahia ou no Brasil, já que pessoas do país todo votaram, se essas pesquisas refletem a realidade da igreja, ou nós pastores estamos fazendo um péssimo trabalho, ou essa mesma Igreja de Cristo não está interessada no Senhor. E aí é que eu vou acrescentar uma outra informação e finalizar. O resultado dessas 2 pesquisas que eu fiz no Instagram ou no Telegram, o resultado é muito parecido. O resultado é muito parecido com a maioria das pesquisas. Muitas das pesquisas que são feitas por institutos e editoras
institutos como Reagan, um instituto norte-americano que faz esse tipo de avaliação mundo afora, como também editoras, a exemplo da Edições Vida e da CPAD. O resultado dessa pesquisa, dessas duas enquetes que eu fiz, é muito parecido com outras pesquisas quantitativas e qualitativas feitas por institutos internacionais e grandes editoras no nosso país. Esses institutos internacionais como o Reagan, que eu falei, buscam essas informações para ter um panorama geográfico em que lugares do mundo as pessoas mais têm acesso e, tendo acesso, que proporção das pessoas já leram a Bíblia. E para editoras, essas pesquisas são feitas no sentido mercadológico, no sentido delas saberem que proporção das pessoas não têm Bíblias, ou mesmo que proporção das pessoas nunca leram a Bíblia, para que eles possam vender mais ou menos em determinado lugar. Mas para mim, esses dados são para ver, são uma amostragem da realidade da igreja em que vivemos. Uma pesquisa feita anos atrás, mais de 10 anos atrás, se não me engano, 12 anos atrás, a pesquisa feita pelo Instituto Latino-Americano, Instituto Bíblico Latino-Americano, chegou à conclusão no estado de São Paulo que 52% dos pastores afirmaram nunca ter lido a Bíblia toda. 12 anos atrás, se não me engano. No estado de São Paulo. Esses 52% tiveram coragem de dizer, fora os que não tiveram coragem ou os que se abstiveram, a exemplo das outras pesquisas internacionais e nacionais e a exemplo dessas duas pesquisas que eu fiz. Então isso é alarmante, isso é preocupante. Joarei escrever de novo, nesse tempo de pandemia tem sido uma ótima oportunidade de colocar em prática esse empenho de leitura da palavra. Temos feito esse estudo, eu e minha esposa, por livro, e tem sido uma bênção. Glória a Deus, Juarez. As pessoas viviam dizendo que não tinham tempo para ler a Bíblia. E agora? E agora? E agora? Tem gente que não está trabalhando ainda hoje, por conta da pandemia. Tem gente que está trabalhando um período só. Tem gente que está trabalhando dia sim, dia não. Tem gente que está em casa recebendo salário sem poder trabalhar, protegendo sua saúde. A alegação era falta de tempo. E agora? Meus irmãos, deixa eu lembrar outra coisa que a Bíblia também fala. Jesus está voltando. Mas tem gente que também nunca leu isso na Bíblia. Tem gente que não sabe disso, porque nunca leu na Bíblia. Sabe, pastor, escreveu Flori, é como um professor que ensina aos alunos, mas alguns se interessam, outros não. Eu vejo sua dedicação ao ensino da palavra, alguns se interessam, outros não. É triste, mas é uma realidade. E é em todo lugar, irmã Flori. Em todo lugar. Como eu falei, essas duas pesquisas que eu fiz alcançaram mais de 1.000 pessoas. Essas duas pesquisas que eu fiz alcançaram mais de 1.000 pessoas. 2/3. Não quis nem votar. Não sei se por vergonha, se por falta de vontade. E quase 2/3 teve a coragem e a vontade de dizer que nunca leram a Bíblia toda. Então isso é realmente preocupante, porque o povo de Deus no Antigo Testamento foi destruído porque não tinha conhecimento. E o povo de Deus no Novo Testamento continua sendo enganado, porque não conhece as Escrituras, nem o poder
de Deus. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eu quero deixar essas informações, eu quero deixar esses dados estatísticos para vocês, para que a gente reflita. Para que a gente reflita acerca dessa realidade, para que a gente reflita acerca da nossa espiritualidade, para que a gente reflita acerca de momentos como esse. Uma oportunidade de estarmos aprendendo da palavra, uma oportunidade de estarmos refletindo sobre a palavra, e muitos estão ausentes. Tem pessoas que nesse momento, nesse exato momento agora que eu estou falando isso, às 9h58, tem gente que está dormindo. Mas também tem gente que está acordada e está vendo televisão. Tem gente que está acordada e está jogando videogame ou está jogando no celular. E poderia estar aprendendo a palavra, já que esse é o momento que nós temos de aprender a palavra. Temos agora, nesse exato momento também, 9h58, 30 pessoas conosco aqui ao vivo. Pouco mais do que isso, porque alguns estão assistindo em mais pessoas. Diaconisa Marli, e o irmão José, Leonai e Moisés. Algumas pessoas acompanhando junto com outras pessoas. Mas em contas aqui conectadas, 30. Sei lá, 35, 40 pessoas acompanhando ao vivo. Se fosse no templo, seria essa quantidade de pessoas ou muito menos. Ou muito menos. Então, dizíamos que não tínhamos tempo. Agora temos tempo e estamos desperdiçando a oportunidade. Achei ótima a escola bíblica pela net, porque aqui de domingo é complicado sair, mas estou adorando, disse Cláudia Gregory. Glória a Deus, minha querida, Deus abençoe. Tenho aprendido muito. O diácono Eduardo falou, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Instrução do Espírito Santo para a vida de Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, da parte do apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, um mestre na palavra, um apóstolo de Cristo, um pastor como poucos, mas se servendo a igreja em Corinto, também disse que achava que todo o trabalho dele estava sendo em vão, porque a igreja em Corinto ouvia a palavra, tinha acesso à lei, mas não colocava em prática. Que Deus tenha misericórdia de nós pastores, se estamos falhando no nosso trabalho. Que Deus tenha misericórdia da igreja de Cristo, se é ela, igreja, que tem negligenciado as coisas de Deus, inclusive a palavra do Senhor, porque isso é básico. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eu vou encerrar, não vou abrir uma segunda live não, porque eu quero nos deixar a todos muito pensativos em relação a isso. E tomara que a nossa oração seja pedindo a Deus misericórdia e pedindo a Deus que nos leve a ler a Bíblia pela primeira vez toda, se é seu caso, a ler uma segunda vez, se é seu caso, a ler 5, a ler 8, a ler 10, a ler 20 vezes ou mais vezes, como me afirmou para minha extrema alegria a nossa querida irmã Damares. A irmã Damares já leu a Bíblia mais de 20 vezes. Olha que bênção, olha que maravilha. A irmã Damares me ganhou, e glória a Deus. Por isso, Jesus disse em sua oração, Pai, santifica a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Perfeito, diácono Jorge. Deus abençoe a todos. E possamos refletir, orar e mudar e amar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, grande, rica, poderosamente, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.